Ele é lembrado como o traidor, o homem que entregou o Filho de Deus por 30 moedas de prata. Mas, e se a história de Judas Iscariotes for mais complexa do que isso? E se por trás da traição houver algo que poucos entenderam? Antes de ser o traidor, Judas foi um dos 12 escolhidos por Jesus. Um homem de confiança, encarregado de cuidar das finanças do grupo. Ele caminhava ao lado do mestre, via milagres, ouvia parábolas. Judas não era um inimigo, era parte do círculo mais íntimo. Imagina só, ele estava lá, vivendo o dia a dia, com a pessoa que mudaria a história da humanidade. Ele não era um estranho que surgiu do nada. Ele era um apóstolo, um amigo. Mas com o tempo, algo mudou. Muitos estudiosos acreditam que Judas esperava um Messias político, um libertador que ergueria um exército contra o Império Romano. Ele queria ver seu povo livre da opressão. No entanto, quando viu Jesus falando de amor, perdão e um reino que não era deste mundo, o coração dele se confundiu. A decepção talvez tenha começado a crescer. Seria mesmo esse o Messias que ele esperava? Aquele Jesus que curava os doentes e acolhia os marginalizados parecia muito distante do rei guerreiro que Judas imaginava. Então veio a noite decisiva. Judas aceita as 30 moedas, não como um ato de pura maldade, mas talvez como um impulso desesperado. Alguns teólogos sugerem que ele queria forçar Jesus a agir, a finalmente mostrar seu poder divino e iniciar a revolução que todos esperavam. Ele pensou: se eu o colocar em perigo, ele não terá outra escolha a não ser se revelar como o rei poderoso que é. Mas o plano, se é que era um plano, saiu de controle. As 30 moedas, o preço de um escravo na época, se tornaram o símbolo de uma escolha terrível. No jardim do Getsemane, o traidor se aproxima. Um beijo, o sinal combinado, uma saudação comum entre amigos, transformada em um ato de traição. E em poucos segundos, o destino de ambos está selado. O Filho de Deus é levado pelos guardas, sem resistência, sem exércitos celestiais. E é nesse exato momento que Judas percebe o peso esmagador daquilo que fez. O silêncio após o beijo deve ter sido ensurdecedor. Consumido pela culpa, Judas tenta desesperadamente reverter sua ação. Ele corre de volta aos sacerdotes, joga as moedas no chão do templo e grita: pequei, pois traí sangue inocente. Mas os sacerdotes, frios e calculistas, recusam o dinheiro e o seu arrependimento. O que nos importa? A responsabilidade é sua, eles disseram. E então, completamente sozinho e em desespero, ele toma uma decisão trágica. A história diz que ele tirou a própria vida. O homem que andou com Jesus, que viu milagres, não conseguiu suportar o peso da sua própria falha. Mas a pergunta que ecoa através dos séculos permanece: será que Judas foi condenado eternamente? Ou será que, no coração de Deus, onde o perdão é infinito, ainda havia espaço para ele? Afinal, na cruz, Jesus perdoou até aqueles que o crucificaram, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se esse perdão se estendeu aos seus carrascos, não poderia também alcançar o amigo que se perdeu? É uma questão profunda que nos faz refletir sobre a natureza da misericórdia divina. A história de Judas não é apenas sobre traição. É sobre escolhas, complexidade humana, arrependimento desesperado e o alcance insondável do perdão. É um lembrete poderoso de que a linha entre a fé e a dúvida, entre a lealdade e a queda, pode ser mais tênue do que imaginamos. Que possamos olhar para essa história, não para julgar, mas para entender a fragilidade do coração humano e a imensidão da graça. Se essa reflexão tocou você de alguma forma, deixe seu like, compartilhe com alguém que também possa se interessar e inscreva-se no canal para mais histórias que vão além do que está escrito. Obrigado por assistir e até a próxima.